Olá, muito bom dia a todos. Agora sim, definitivo, vamos começar o nosso webinar do ClickSense, que deve ter duração aproximada de 45 minutos até 60 minutos, é 1 hora no máximo. As perguntas, eu já mandei uma mensagem ali pedindo para que seja feita para todos, de forma que a gente possa haja um compartilhamento aqui, uma contribuição, outras pessoas estão na sala comigo, a gente possa selecionar algumas para responder durante o webinar. E no final também eu deixo meus contatos e aí podem enviar direto para mim e a gente vai conversando, tá? Aqui na tela tá qual o escopo desse webinar de hoje, o que, que a gente vai falar. Serão feitos alguns webinars durante o ano, tá? Então, algumas coisas eu vou falar de maneira superficial, porque haverá um outro webinar para entrar mais especificamente no assunto, tá? Então, nós vamos falar de todos os gráficos nativos do ClickSense. Vamos fazer um cenário de simulação com ORIF e análise preditiva avançada. Vamos usar as extensions do Bundle, que é uma novidade do ClickSense novembro e que evoluiu ainda mais já no ClickSense de fevereiro. A minha versão já é a versão de fevereiro de 2019. Essa versão já vai estar disponível no nosso site também para download em breve. E na semana que vem a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, um videozinho com as novidades dessa versão. Um pouco sobre estado alternativo, né? São comparações de analíticas e também um pouco sobre mídias sociais usando ali o Web Connector. Então, é um webinar de ClickSense bastante abrangente que vai usar praticamente todos os recursos da aplicação para que quem não conhece conhecer um pouco mais, quem não conhece conhecer e para quem já conhece conhecer um pouco mais. Rapidamente aqui sobre o Grupo IN, tá? Muitos dos clientes nos conhecem apenas como Inteligência de Negócios, que é a empresa que foi fundada em 2004, trouxe o Clique para o Brasil, mas essa empresa evoluiu aí nos últimos 3 anos, agregou novas soluções e se subdividiu. Existe academia dentro do grupo, que é focada em treinamentos, não só treinamentos de clique, né, mas ela é muito conhecida por esse segmento. A parte de NGov, né, que são os órgãos governamentais do Brasil, que utilizam clique e são trabalhados exclusivamente nessa empresa de Gov. Existem diversos cases bastante interessantes no ambiente de governo com o nosso produto. E a Analytics 10, né? Talvez a empresa mais nova aí do grupo, voltada para Analytics, né? É uma empresa completamente agnóstica e trabalha com projetos de Big Data, Machine Learning, IoT, desenvolvimentos diversos e integra tudo num retorno analítico para o cliente, usando o clique na ponta ou não. Rapidamente também um pouquinho aqui sobre nossos números. São mais de 750 clientes nesses 14 anos no Brasil. São 4 unidades. São Paulo é onde eu estou, que é a matriz, né? E existem as filiais. Brasília é muito focada em Gov e Nordeste e Sul trabalham tanto com privado quanto governo. Existem mais de 100 parceiros cadastrados na nossa base. Inclusive, a gente enviou o convite para esses parceiros participarem também. E premiações que nós recebemos ao longo da nossa história, tá? Fomos a maior revenda do mundo por 2 vezes, né? A maior master por 2 vezes. É um reconhecimento que a Click faz num evento anual na sede dela nos Estados Unidos. E é bem interessante o Brasil ganhar, né? E, enfim, a gente conseguir ganhar esse prêmio que representa um volume intenso de negociações com o Click e também clientes mais satisfeitos da América Latina. Essa é uma apuração também que o fabricante faz com a base instalada, né? E é uma avaliação completa, desde a etapa inicial de negociação até a entrega do projeto como um todo, e a nossa área de suporte também, a gente tem essa avaliação bastante positiva. E um pouquinho aqui do que eu vou mostrar na prática, né? Então, são extensões, né, que são objetos de terceiros que eu posso usar dentro do Clique. A parte de analítica avançada, aqui eu vou falar de integração com R. É possível também trabalhar com algoritmos que são criados no Python. Um pouco sobre mídia social e um pouco sobre o GeoAnalytics, né? O GeoAnalytics é um produto de geoanálise avançado que foi integrado ao ClickSense no meio do ano passado. Hoje ele faz parte do produto, ele não é mais comercializado como um add-on para a versão Base, né? Existe uma outra versão Enterprise
que roda local, essa sim pode ser negociada como add-on, mas é um recurso que já faz parte do produto e é um diferencial extremamente arrojado e interessante em relação aos competidores. E aqui, como muitos devem ter percebido, né, eu sempre inicio as minhas apresentações no Storytelling do próprio Click. Aqui eu já fui para uma pasta viva ó, e eu vou acionar essa pasta para a gente começar a nossa demonstração por completo. Então, eu vou acionar essa pasta viva. A nossa pasta de dashboard, ela tem um destaque especial aqui no centro para o mapa de GeoAnalytics, que eu vou explorar bastante. Indicadores, né, de total de corrida, de quilometragem rodada, até para explicar antes de começar a navegar na aplicação. Essa é uma base de aplicativo móvel. Né? Então, é uma base que a gente escolheu para esse webinar porque todo mundo usa esses aplicativos hoje em dia, né? Então, Cabify, Uber, 99 Táxi, perdão, Cabify não tem nessa base, mas Uber, Wapa, Ligue-Táxi, 99 Táxi. Então, a gente escolheu uma base dessa porque é uma base comum a todos, fica mais fácil de apresentar os indicadores, de todos entenderem o que está sendo plotado sobre os gráficos. Né? Então, eu tenho aqui o total de corrida, o valor por quilômetro, esse total distribuído aqui por faixa horária, né? Então já é uma extensão que eu posso ir vendo como é que tá. A mesma coisa do quilômetro, qual que é a velocidade média dessas corridas no mundo inteiro. Repare que até o momento eu não fiz nenhum filtro. Estamos vendo o cenário de todo o KPI, né? Quais são as top 10 cidades distribuídas aí para essas corridas, né? Então a concentração está muito grande em São Paulo. E aí vamos começar a nossa navegação, vamos começar as nossas descobertas, né? Vamos selecionar o Brasil, aqui no mapa GeoAnalytics, ó, confirmar a nossa seleção. Ele já habilita um segundo nível do drill do mapa automaticamente, onde ele me desceu para eu ver como é que está a distribuição de corrida e a velocidade média de cada estado. Ó. Conforme eu passo o mouse, eu vejo esse indicador por estado, ó, como é que está a corrida e a velocidade média de cada estado. Então, agora que eu estou vendo como é que está esse indicador, vamos habilitar outras camadas do mapa Geo. O GeoAnalytics ele é dividido entre camadas e operadores. Haverá um webinar exclusivo dele, eu não vou me aprofundar, mas só para habilitar aqui ó, uma camada, por exemplo, onde eu queira ver as corridas, as cidades que eu tive corridas no Brasil por quilômetro, como é que foi essa distribuição por cidade, e eu customizei aqui, por exemplo, ó, o logo da empresa para visualizar nesse caso aqui. Ó. Eu customizei, por exemplo, o logo da IN para fazer a visualização. Pode ser qualquer logo, eu posso colocar o logo da própria cidade, o logo do cliente, enfim, eu posso trabalhar com isso. Eu também posso passar o mouse e ele me plota ali um indicador em cima daquela localidade. Legal esse indicador, ok, já tive uma visão sobre isso. Agora eu quero ver por estado como é que está ranqueado quais meus melhores colaboradores em relação de rentabilidade por corrida, por estado. Esse é um indicador bem interessante que ele plota um gráfico em cima da posição geolocalizada. Né? Esse gráfico pode ser de pizza ou de barra, e aí eu consigo ranquear como é que está essa distribuição por estado. Imagine que eu queira analisar somente a região sudeste, por exemplo. Eu posso vir aqui fazer um laço, acabei pegando um pouco do sul aqui, não tem problema, e aí ele já me faz também uma nova explosão desses dados apenas para esse grupo de filtro que eu fiz. Ele pegou o Sudeste, mas não pegou Minas. Os meus filtros eles vão ficando acumulados aqui em cima, para quem nunca navegou no ClickSense, eles vão me guiando a minha análise, para que eu não me perca, né? Posso limpar isoladamente filtro a filtro, posso limpar tudo. Eu vou voltar aqui para o cenário do estado, e aí eu vou trocar aqui novamente a camada de visualização. Ó. Vou tirar essa visualização de gráfico por estado e vou colocar agora a visualização do mapa de calor. Esse aqui é um gráfico sensacional, né? Área comercial, área de marketing, área de supply chain. Um gráfico bastante utilizado para eu saber exatamente onde está a minha distribuição geolocalizada. Repare que como uma navegação sobre o mapa, me dando um resultado nos demais indicadores, né? Essa tela ela é bem rica de indicadores, ela tem uma série de indicadores. Os filtros que eu faço no mapa refletem nos indicadores e vice-versa. Quando eu jogo um mapa de calor como esse, eu sei onde é que está a minha maior concentração de corridas, né? Uma vez que a minha base é voltada para esse segmento.
E isso me dá um poder muito grande em termos de, por exemplo, criar uma campanha. Se eu quero aumentar as minhas corridas numa determinada região, ou se eu quero fazer promoção numa determinada região, esse mapa de calor me ajuda a ter a visibilidade de aonde eu exploro mais o que em termos de decisão de negócio. Isso é bastante interessante, bastante relevante. E uma outra camada aqui é uma camada de distribuição, por exemplo, né? Vou até maximizar aqui o gráfico. Ó. Eu assumi que a minha matriz está em São Paulo e como é que é essa minha distribuição de deslocamento para cada uma dessas filiais. Ó. A espessura da barra aqui representa o volume das corridas para cada uma das filiais e a cor, a coloração, tanto do mapa quanto da barra, inclusive do mapa de fundo, é totalmente customizada, tá? Ela pode ser trabalhada em cima de um template, inclusive, usando os logos, as cores que a empresa costuma trabalhar e assim por diante, tá? Um exemplo aqui de mudar o mapa de fundo. Posso colocar essa coloração preta, por exemplo, faz uma mudança, né, dependendo do visual do que se quer apresentar. Continuando ainda no mapa, ó, vou selecionar, por exemplo, o meu estado do Rio de Janeiro e continuar descendo os níveis de drill. Ó. Esse nível que eu desci agora é o nível que usa um dos 13 operadores lógicos do GeoAnalytics. É o operador de binning. Vou maximizar de novo aqui o gráfico para que todos consigam visualizar melhor. O que é o operador de binning, pessoal? É um agrupamento das corridas, ó. Então ele pegou essa região da costa do rio aqui, eu configurei que eu queria um raio de 10 por 15, ele criou esse losango com esse raio e me agrupou a quantidade de corridas que eu tenho dentro de cada losango nas regiões geográficas. Aqui eu posso ver que aqui mais para cima, perto de Campos, eu tenho 44, aqui mais centralizado, Volta Redonda, aqui próximo tem um pico aqui de 2.500 quase, aqui eu tenho 394. Por que isso, gente? Para eu não ver um monte de pontinho um sobre o outro, que não é um indicador que me dá alguma resposta. Aqui eu tenho a coloração agrupada, eu sei que é essa região, esse grupo de bairros aqui ó, do Rio, que tem 2.244 corridas, é o grupo mais forte para mim. E aí eu poderia, por exemplo, ó, filtrar esse grupo e ao mesmo tempo analisar qual que é a faixa horária de maior atingimento sobre esse grupo. Ó. Nesse outro gráfico aqui do lado que eu tenho a distribuição de faixa horária. Ó. Então, no meu grupo, na minha região geográfica do Rio de Janeiro, onde eu tenho o maior volume de corridas, agora sim ele me desceu para as corridas no mapa, eu sei que eu tenho alguns picos de faixa horária, como por exemplo das 16 às 17, das 16 até as 18, na verdade, né, ó, que é essa faixa aqui, e também essa outra faixa aqui das 8 até as 10. Né, eu posso até filtrar essas duas faixas simultaneamente aqui, ó, e aí agora sim, ó, explorar as minhas corridas, os meus maiores picos de horário. É até uma informação relevante se eu sou um motorista ou se eu cuido daquela região, qual que é o horário que eu tenho que ter mais carros na rua para aquela região, né? E aí eu consigo explorar mais cada uma das corridas que aconteceram nessa faixa de horário nessa região. Ó. Se eu quiser ver uma corrida específica, agora sim, sobre um ponto no mapa, eu posso selecionar essa corrida. Ó. Eu tenho qual que foi a origem, qual que foi o destino dessa corrida. Ele já plotou para mim de maneira no modo rota aéreo, né, o modo bird, de um ponto ao outro. Essa corrida ela teve 14 quilômetros. Ela custou 2,66 e uma velocidade média de 51 por hora. Essa corrida específica que eu escolhi aqui, né, que aconteceu em maio na faixa horária do período da manhã, e todos os indicadores que estão voltados para essa corrida eu consigo visualizar descendo o scroll da tela, por exemplo, ou navegando entre pastas, que é o que a gente vai fazer na sequência. Aqui eu vou fechar alguns filtros que eu fiz, para ele retomar o nível país da minha análise. Lembrando que o ClickSense ele é completamente responsivo, né? Então se eu quiser, por exemplo, simular aqui o uso através de um iPad, de um tablet qualquer, ó, eu vou reduzir aqui o gráfico. Reparem que ele muda a distribuição do mapa, né? A mesma coisa se eu quiser simular a partir de um smartphone, ó, todos os gráficos se autoadequam para ficar visualmente navegável em qualquer dispositivo que eu estiver utilizando, tá? Retomando aqui a visualização do modelo desktop e retomando a nossa navegação a partir do filtro Brasil. Nesse mesmo dashboard, nesse cockpit de indicadores, vamos dizer assim, eu tenho aqui a análise detalhada, né, de origem e destino, por faixa de horário, e eu tenho aqui uma camada intermediária com análise por período. Repare que interessante essa análise. Ó. Eu consigo analisar por dia,
por mês, por ano. Na verdade, eu consigo analisar por qualquer coisa que eu quiser. Mas esses indicadores temporais são muito interessantes no ponto de vista de identificar padrões. Por exemplo, eu sei que dia 5 ó, é um dia que eu tenho um pico bem grande de corrida. Se eu filtrar somente o dia 5, ele já me reflete qual que é o mês e em qual ano que esse dia 5 me dá o maior pico. A distribuição mensal está no primeiro bimestre, né, primeiro quarto aí do mês, do ano, perdão, e o pico maior foi em 2017. Ó. Ah, legal esse indicador. Agora eu vou limpar o meu filtro do dia 5 e quero saber qual que é o mês que eu tenho o maior pico. O mês que eu tenho o maior pico é dezembro. Então vamos filtrar dezembro e vamos ver qual que é o dia e qual que é o ano. Ó. Dezembro é dia 18. Em dezembro, dia 18, é o dia que eu tenho o maior pico, e tanto em 2016 quanto em 2017, um número bem aproximado de corridas. E a mesma coisa por ano. Por ano, qual que é o maior mês e o dia que eu tenho os picos. Então eu consigo, analisando o histórico, eu consigo me preparar bastante para o comportamento futuro. É para isso que serve o BI, é para isso que se usa esse conceito aí muito difundido dos anos 2000 para cá, de inteligência de negócio, né, de business analytics. E é para isso que a gente usa o clique para fazer descobertas sobre os nossos dados que podem estar ocultas. Essa análise temporal, a análise de mapa, são análises que ajudam bastante nesse sentido. E eu tenho, obviamente, outras análises aqui. Ó. Pessoal que entrou agora, aí, acho que o áudio está aberto. Se puder desativar, eu agradeço. Eu tenho análise de ranking, né? Então, o ranking dos colaboradores. Ó, se eu quiser filtrar aqui por eixo, ó, no eixo Y, eu quero somente os principais colaboradores. Ou ao contrário, né? Quero os colaboradores lá de baixo. Ó, o eixo filtrado, eu posso mudar a calibragem dele aqui, ó, e deslizar. Enfim, é bastante intuitivo a navegação, ajuda bastante a fazer as descobertas, né? Mesma coisa por modalidade, né? Então, qual que é o maior colaborador, mas em qual modalidade que ele está, tanto numa barra quanto numa pizza aqui, mostrando um raio por velocidade média. Eu tenho histograma, enfim, eu tenho uma série de indicadores aqui, ó, a dispersão eu acho bem legal, porque eu posso fazer diversos tipos de filtro, né? Por exemplo, eu vou pegar esse filtro, esse grupo do meio aqui, eu vou juntar, eu quero pegar essa amostragem do meio, né? Então eu juntei meu filtro pelos dois eixos, e na hora que eu explodo essa amostragem do meio, que eu de alguma forma acabei eliminando meus outliers, ele me redistribui como é que está o total de corrida e o valor recebido por essas corridas por colaborador. Né? Então, quanto mais para cima, mais caro ela custou, e quanto mais para a direita, mais quantidade aquele colaborador fez de corrida. Né? E também aqui ao longo do tempo, a mesma coisa, eu posso filtrar por eixo e deslocar o eixo para fazer minhas descobertas. É bastante interativo, é até prazeroso aqui a forma de navegar, e com certeza vai ajudar muito a descobrir informações ocultas sobre os dados. Legal, gente? Fizemos uma análise bem ampla aqui no dashboard que eu chamei de cockpit. Aqui eu tenho outros mapas, ó, linkados, né, para ver o travel, uma rota, uma proximidade, mas eu não vou abrir esses mapas hoje. Vamos deixar isso para o webinar de Geoanalytics, deve acontecer em breve. Vamos avançar aqui para os nossos próximos KPIs que foram designados aqui para esse webinar. Então, por exemplo, a minha próxima pasta é uma pasta de detalhe e comparação. Então, nessa primeira análise detalhada, eu tenho uma tabela dinâmica tradicional do ClickSense, né, que eu posso ir abrindo aqui os níveis, posso mudar a ordem que eu quero que eles sejam apresentados, né? Posso pivotear alguma outra dimensão para me redistribuir a visualização. Enfim, eu tenho esse tipo de flexibilidade, isso tanto no usuário professional quanto o analyzer, né, para fazer esse tipo de descoberta. Também tenho aqui uma tabela que eu chamei de ad hoc, é uma tabela de extensão, é um gráfico de extensão, onde eu posso ir escolhendo os indicadores que eu quero ver. Então, por exemplo, quero ver por categoria e por cidade a corrida do ano atual e do ano anterior. E aí ele me plota isso na tela e me dá essa visualização que eu solicitei em tempo de execução, né? Lembrando que todo o dado está na memória. Essa é uma análise bastante interessante, bastante rica também, ambiente financeiro, né, para se fazer DRE, e o legal aqui do ano contra ano, nessa comparação, eu não selecionei nenhum período. Então ele está me forçando, nessa coluna branca, a mostrar a corrida do ano atual,
e é de todos os anos, perdão, e da amarela ele está me forçando a mostrar do ano anterior. Uma coisa que eu posso fazer, que é bem legal do ClickSense também, ó, eu posso chamar as seleções aqui no canto superior direito, ó, vir no meu campo ano e selecionar, por exemplo, 2017. Ó. A partir do momento que eu confirmo a seleção e volto para a tela de painel, agora sim ele está analisando para mim aqui na ad hoc que a gente tinha montado, somente comparando 2000 as corridas que aconteceram em 2017 com 2016. Ó. Repare que até nem tem tantas corridas assim em 2016, ele tá, praticamente zerou quase tudo. Mas isso aqui não é um dado que eu preciso carregar pronto do Data Warehouse. Essa é uma informação bem importante também. Esse dado ele é simplesmente uma variável que me força a calcular o ano anterior, uma vez que esse dado já está na memória, eu não preciso duplicá-lo, né? Então não sobrecarrega as aplicações Click usando esse conceito. Isso é uma vantagem também em relação aos competidores, tá? Vamos ver. E passando aqui para uma tabela comparativa, né? Eu falei de DRE, então eu vou mostrar aqui a tabela comparativa, bastante utilizada no ambiente de DRE, né? Que ela traz todos os indicadores e também traz alguns gráficos sobre esses indicadores aí. Então, o pessoal pedindo para falar mais pausadamente, o que pode estar acontecendo é que a minha voz está chegando antes que a imagem, né? Às vezes eu corro um pouco aqui, eu fico sempre preocupado com o tempo. Ó, vamos lá. Aqui essa é uma tabela comparativa, né? Então, repare, eu tenho por modalidade o que aconteceu em maio de 18, que seria o último ano que eu tenho, perdão, abril de 18 é o último período que eu tenho, então eu estou comparando o mês anterior. Aqui eu tenho um percentual mês contra mês, e aí se tiver melhor ele fica verde, se tiver pior ele fica vermelho. Aqui eu tenho o valor absoluto relativo a esse percentual, como a gente está falando de base de aplicativo de corridas, né? Então eu tenho os carrinhos aqui mostrando se eles estão vermelhos ou verdes, o quanto que impactou para mais ou para menos sobre cada modalidade. A mesma coisa com o ano anterior nos mesmos períodos, né? Então maio de 17 contra maio de 18, comparativo percentual, um ano contra o outro no mesmo mês. Também abril versus maio, mesmo conceito, usando os meses anteriores e o quanto que isso impactou na barra da margem aqui. Então eu tenho diversas formas de responder a mesma pergunta e é um indicador que eu bato o olho e consigo ter já a sensação de como que está os meus dados sobre essa análise, né? Nessa mesma tela analítica, a gente colocou aqui uma comparação, que no Click tem o nome de estado alternativo. O que é isso? É eu poder comparar dimensões similares ou coisas similares entre filtros diferentes. Por exemplo, eu quero comparar o meu fornecedor 99 com a Uber, né, que devem ser os dois principais do mercado brasileiro, pelo menos. Né? E aí ele está me mostrando aqui como é que foi ao longo do tempo a minha distribuição de corridas, tanto de um quanto do outro. A Uber na cor azul, que é destacado aqui tanto na linha quanto no gráfico de barras, perdão, a 99 na cor azul e a Uber na cor vermelha para essa situação. E aí eu posso fazer isso, por exemplo, quero comparar esses dois, mas somente em Campinas. Ó. Então eu vou selecionar Campinas nos dois filtros, ó, e aí eu tenho como é que está a corrida de cada um deles somente a região na cidade de Campinas. E assim por diante, né? Os filtros eles são totalmente abertos. Já mostrei para vocês que eu posso chamar a ferramenta de seleções também por trás da aplicação a qualquer momento e aplicar os meus filtros, né? Então, a dinâmica de descoberta ela fica bastante interessante e aí eu consigo fazer essas comparações conforme vocês estão vendo aqui. Avançando novamente aqui, agora a gente vai falar de mídia social. Então, já falamos ali de todos os gráficos nativos do ClickSense, montamos um cockpit dando um foco bem interessante na análise GEL, usando camadas de operadores, mostramos uma análise detalhada para chegar no menor número, se for o caso, tanto de uma maneira nativa, quanto usando extensões e plotando gráficos diferenciados. Falamos de estado alternativo, comparação de indicadores entre dimensões similares, e agora vamos falar um pouco de mídia social.
né? As mídias sociais, você pode usar um produto que também foi agregado no meio do ano passado ao ClickSense, chamado Web Connector, ou o antigo KVSource, para quem utiliza ClickView, né? Existe hoje o Web Connector, que basicamente todas as mídias sociais e outras ferramentas que não são mídias sociais, mas que requerem o uso de API e que tem esse conceito de API aberta, existe uma parceria com a Click, onde a Click, através do Web Connector, facilita a geração do script de leitura dos dados dessas empresas, desses bancos de dados. Como, por exemplo, eu tenho aqui na tela de Facebook, Google Analytics e Twitter. Então, eu estou vendo aqui como é que está os indicadores de Facebook, Google Analytics e Twitter, numa maneira macro, de uma maneira resumida, dessas empresas que a gente está explorando um pouco mais hoje, né? Que é 99, Uber, Ligue Taxi. E eu posso também interagir, obviamente, ter os indicadores aqui isoladamente. E aí uma coisa que eu fiz, que em alguns clientes eu tenho feito, e que eu acho que é bem interessante, ó, eu posso, por exemplo, o Twitter, ó, eu quero fazer uma nova pesquisa do Twitter. Ó, eu estou lendo dados dessas empresas. Infelizmente aconteceram alguns episódios negativos esse ano, repercutiram muito na mídia, então deve ter bastante tweet sobre essas ocorrências, né? Então, por exemplo, ó, quero saber o que estão falando no Twitter sobre Brumadinho, quero saber o que estão falando no Twitter sobre o Flamengo e quero saber o que foi tweetado sobre o Boechat, né? Que foram incidentes aí, acidentes e incidentes bastante graves que aconteceram esse ano, então devem ter bastante tweets sobre isso. Então, eu fiz aqui pesquisas aleatórias, né? Busquei aqui algumas hashtags, algumas palavras que eu quero buscar, salvei o meu arquivo de hashtags e vou mandar atualizar somente esse pedacinho aqui dos dados, ó, somente a hashtag de Twitter, somente a minha aplicação de Twitters. Enquanto ele carrega, em geral leva entre 30 e 40 segundos, eu vou abrir aqui para as primeiras perguntas que foram feitas para a gente ir respondendo aqui durante o webinar. Aquelas duas tabelas de extensões, uma é a Climber e a outra é a Vislib. Né? Aquela que faz o ad hoc é a Climber e aquela que tem os indicadores é a Vislib. A Vislib ela é gratuita até 5 usuários, né? Acima disso ela tem lá o seu custo, e a Climber dá para usar de maneira gratuita. Todas essas extensões elas ficam no branch, né? No Garden da Click, podem ser baixadas. Aí no final do webinar eu posso acessar também para vocês verem. Bom, retomando aqui, ó. Oi. Já carregou, né, nosso Twitter, e aqui a gente está vendo, ó, os últimos 7 dias de tweets, ele pega sempre as últimas 500 linhas, dá para fazer uma rotina de carga incremental, né, tudo que foi tweetado sobre o Boechat, sobre o Brumadinho, sobre o Flamengo, ó. Aqui é um resumido, né, então quais são os maiores contribuidores dos tweets, os locais onde eles aconteceram, nem sempre o usuário que usa o tweet deixa a localização liberada, então ele não consegue encontrar de alguns, mas aqui eu consigo ver de onde vieram, e o período, né? E eventualmente, se eu quiser uma análise mais detalhada sobre essa pesquisa, ó, agora sim eu posso abrir aqui a minha outra aplicação com o link direto do Twitter, mais detalhada sobre a pesquisa que eu fiz dessas hashtags, e aqui eu consigo explorar um pouco mais de detalhe do que foi tweetado, geolocalizado, os top tweets, né? Tem um detalhamento sobre esses tweets e até mesmo o que foi tweetado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, sobre Brumadinho, tem um tweet aqui, a barragem estava cedendo e eles sabiam, enfim. O que isso é legal, gente? A tecnologia é bem interessante que tem embutido aqui, mas trazendo isso para o negócio, o que isso é legal? Se eu tenho um produto, uma marca que eu tenho que trabalhar por ela, manter o nível dela satisfatório, então eu posso misturar os indicadores que eu tenho sobre a venda daquele produto, a comercialização, com informações que eu recebo, por exemplo, do meu call center, da minha central de atendimento Service Desk, as reclamações que eu recebi daquele produto, e já também linkar o que estão falando de mim ou daquele produto no Twitter. Eu posso comparar se os meus maiores reclamantes estão postando, estão denegrindo a imagem do meu produto no Twitter, no Facebook, enfim, nessas mídias que tem
o conceito de API aberta, e isso me dá uma analogia muito mais ampla do que simplesmente olhar o que eu vendi ou não daquele produto, ou saber se o SLA que eu propus de atender dos chamados para aquele produto foi atendido ou não, né? A satisfação do cliente, a percepção do cliente sobre aquele produto, sobre aquela empresa, é muito relevante no mercado hoje em dia. E esse tipo de análise que usa conceitos de Big Data, inclusive, porque a gente foi até o Twitter aqui buscar essas informações, são muito relevantes para os negócios. Legal? Então, perfeito. Então, vamos avançar aqui, já falamos um pouco de mídia social. Vamos falar um pouco agora aqui de análise preditiva e simuladores. Essa daqui é uma das partes que eu particularmente mais tenho gostado aí da Click. Ela tem avançado muito nesse sentido. E aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, essa tela aqui vai me trazer os indicadores tanto de análise preditiva quanto de simuladores, né? A parte de simulação, ela está aqui em cima e a parte de análise preditiva integrada com R está aqui embaixo. Repare até que demora um pouquinho mais para carregar, porque o meu servidor do ClickSense está se comunicando com o R, que é uma ferramenta open source, e eu uso alguns gráficos que já estão preparados na extensão carimbada da Click de Advanced Analytics, né? Então vamos falar primeiro sobre simuladores. Ó. Aqui em cima eu tenho meus indicadores do total de corrida em valor, ticket médio e quantidade de corrida. Eles estão plotados aqui na tela ao longo do tempo. Esse é realmente o que aconteceu, é indicador real, é o meu retrovisor, né? É o cenário real do que aconteceu. Legal. Então, em cima desses indicadores reais que aconteceu, qual seria o impacto se eu conseguisse aumentar o meu total de corrida em 5%? Ó? Eu mexi aqui no deslizador, eu fiz uma simulação, poderia ser um campo de input também, eu coloquei o deslizador porque fica mais bonito de apresentar, e ele me nasceu uma nova barra ao lado de cada período, me indicando o impacto que eu poderia ter sobre esses períodos se eu alcançar uma evolução de 5%. A mesma coisa, ó, se cair o meu ticket médio em 10%, eventualmente eu tenho que trabalhar com cenário negativo também, né? Como é que ficaria o impacto sobre os meus dados ao longo do período? Posso filtrar períodos específicos que eu queira explorar? Se eu conseguir aumentar a quantidade de corridas em 25%, quanto isso vai representar para mim por mês? Eventualmente eu posso fazer um novo cálculo, quantos colaboradores a mais eu tenho que ter, que tipo de campanha eu faço, com análise GEL, aonde eu vou fazer essa campanha. Então eu tenho todas as respostas sobre os dados aqui e até com essa simulação para me ajudar a fazer novas descobertas. Repare que eu não tenho nenhum filtro aqui em cima, eu simulei utilizando o cenário completo dos meus dados, mas vamos pegar, por exemplo, somente a modalidade do tipo táxi. Então eu vim aqui na modalidade, digitei táxi, dou um Enter, ele filtra para mim todas as palavras que começam com táxi, e agora ele já vai me atualizar todos os KPIs, né? Tanto da simulação quanto da análise preditiva. O que é essa análise preditiva, gente? Para vocês entenderem. Eu tenho alguns gráficos que eu posso escolher na extensão do R. Eu, por exemplo, plotei aqui na tela duas análises de forecast, né? Que é a previsão do que deve acontecer com as minhas corridas nos próximos períodos. Ó. Então, eu tenho aqui o que realmente aconteceu ao longo do período, como é que ela vem performando. Então, repare que tem umas subidas e descidas. Lógico que essa aqui é uma base fictícia, né, gente? A gente está demonstrando aí de uma maneira pública. E aí, o R, o algoritmo matemático, está me projetando o que provavelmente acontecerá nos próximos 11 períodos. Isso aqui é customizável, né? Eu tenho aqui na linha upper o vermelho mais destacado no melhor cenário. Eu tenho na linha lower aqui, na linha de baixo, o menos destacado, o pior cenário, e na linha fit, o mais provável, né? O algoritmo ele sempre busca atingir o fit, que é o mais provável. Lógico que o algoritmo não leva em consideração variáveis externas, né? O nosso país é um país bastante impactado, né, de maneira macroeconômica, bastante impactado com o noticiário e com, enfim, situações de corrupção, etc., que podem mudar essa linha fit, mas baseado no que já aconteceu dos períodos anteriores, o algoritmo está me projetando aqui, ó, o quanto que eu devo conseguir de quantidade de corrida nos próximos períodos e também de valor de corrida nos próximos períodos. Ó. Eu fiz o forecast tanto para quantidade quanto para valor. E também, usando o algoritmo, ó, eu fiz uma distribuição aqui de clusterização dos meus colaboradores,
quanto mais para cima, maior o ticket deles, e quanto mais para a direita, mais corrida eles fazem. O algoritmo clusteriza e colore, eu também posso escolher a quantidade de grupos que eu quero. Ele me separa, né? O conceito de cluster é separar, identificar as características em comum de um produto, de uma região, de uma empresa, de uma filial. Nesse caso aqui eu fiz do colaborador e também fiz uma regressão linear, né, que é um corte sobre os dados que buscam a tangente da linha mediana, da linha do meio, o mais do meio possível. Aqui ele está múltiplo, né? Porque eu tenho duas medidas, eu tenho tanto a corrida quanto o valor, em quantidade e em valor. E ele me busca aqui, a regressão linear, ela me busca trazer a linha fit o mais no meio possível da minha dispersão. Né? Então também é um algoritmo aí utilizando o R. Isso daqui é muito poderoso, gente. E o que isso é muito legal em relação a outras ferramentas que também fazem algoritmos de maneira espetacular. Que aqui, se eu quiser fazer uma nova descoberta, eu não preciso jogar os dados de novo para a ferramenta minerar, ficar processando e me retornar os dados, né? Eu simplesmente faço um novo filtro, ó. E aí, esse novo filtro é passado de parâmetro para o R vai lá e me projeta, me mostra o que aconteceu, o clique me mostra o que aconteceu na linha azul, e o R me projeta, ou tenta projetar, nesse caso aqui a amostra não foi suficiente, tenta me projetar o que tende a acontecer nos próximos períodos. Isso daqui é muito rico e muito valioso para a tomada de decisão, gente. Por isso que eu gosto tanto desse slide aqui de What If com análise preditiva, legal? Dando sequência aqui no nossa apresentação, deixa eu só ver como é que a gente está de horário, legal, ainda tem alguns minutos. Vamos partir aqui para a nossa tela de extensões. Aqui é um pouco de perfumaria. Algumas dessas extensões, inclusive, passaram já a ser nativas na versão fevereiro de 2019, que saiu essa semana, né? Então, por exemplo, o mapa de calor, né? Esse heatmap aqui, ele passou a ser nativo. A análise Sankey, que é uma análise multidimensional, né? Me mostra a correlação entre as dimensões e a espessura da barra que liga essas dimensões, me mostra o volume que eu tive entre elas, que é uma análise bastante interessante. Gráfico de palavras, funil. A maioria desses entrou, radar, ó, entrou na nova banda, na nova versão do bando de fevereiro, né? Só não entrou talvez esse bar total aqui, ó, uma barra total mostrando acumulado de todas as barras de modalidade, né? Esse mostrador também não entrou e esse gráfico de círculos aqui, né? Que mostra o maior círculo é a modalidade que eu tenho maior valor de corrida, nesse caso foi o indicador que eu escolhi, tá? Isso aqui é um pouco de perfumaria, sim, concordo, mas dependendo da situação, dependendo do tipo de análise que vai fazer, isso daqui agrega muito valor. No entanto, que as principais ferramentas de visualização, todas elas têm esse conceito de extensões, marketplace, bibliotecas abertas, né? Isso aqui agrega muito valor, são gráficos desenvolvidos por terceiros que a gente consegue agregar nas nossas visualizações, nas nossas análises. Aqui, gente, eu deixei essa tela aqui para explicar o conceito de associação do clique. Né? Como a gente está navegando numa aplicação pronta, existem vídeos já no nosso canal que eu vou mostrar já, mostrando como construir uma aplicação desde o zero, carregar os dados, associar dados de fontes distintas, né? Aqui, por exemplo, eu devo ter umas 6 fontes distintas, né? Se eu juntar a mídia social, se eu juntar todas as bases que eu carreguei para montar essa aplicação, eu devo ter umas 6 fontes distintas. Então, a gente já tem vídeo mostrando isso, a ideia era mostrar o potencial de análise mesmo sobre o que está construído. Essa tela aqui é bem legal, eu vou novamente acionar as seleções, ó, canto superior direito, seleções. E ele me mostra todos os campos que eu tenho disponível para selecionar de itens mestre, e se eu quiser marcar esse flagzinho aqui, ó, ele vai mostrar todos os campos que eu carreguei de todas essas bases de dados. Quando eu faço as seleções, gente, para quem não conhece Clique, né, eu sei que tem um grupo grande aí de participantes que já é do ambiente Clique. Para quem não conhece, quem está vendo pela primeira vez, né, as seleções que eu faço, elas ficam na cor verde, né? E vão para a minha área de selecionados. Então, por exemplo, eu selecionei o ano de 2018 e vou selecionar aqui cidades que têm A e G no nome. Selecionei aqui, ó. Fiz 2 seleções, legal? O que acontece com essas minhas seleções e com esses LEDs de coloração? O que eles estão me indicando, gente? Tudo que está na cor verde é o que eu perguntei, é o que eu quero descobrir. O que está cinza claro
Tem dados em 2018, que está cinza claro aqui, ó, mas eu não quis selecionar essas cidades, foi uma opção minha. E o que está cinza escuro não tem relação com o meu filtro. Né? Então, por exemplo, quando eu selecionei essas cidades, 2016 já ficou cinza escuro. Ele está me mostrando que nessas cidades eu não tive nenhuma corrida em 2016. A mesma coisa os demais campos. Para 2018, nessas 4 cidades, eu só tive corrida da categoria táxi. Eu não tive corrida da categoria carro particular. Eu não tive corrida dos fornecedores Ligue Táxi e Uber. Eu não tive das modalidades Black e tudo mais, eu só tive dessas modalidades que estão em branco e somente no Brasil. Por que isso aqui é extremamente poderoso, gente? E dá um insight para tomada de decisão completamente diferente de qualquer outra ferramenta de análise. Isso aqui é único, é patenteado pela Click. É o não, o poder do não. Não sei se alguém já ouviu falar disso, né? Mas com certeza já precisou fazer uma análise sobre isso. Do tipo, me traga o que não aconteceu na região Nordeste no último trimestre. O esforço que se faz para trazer essa informação é muito grande, porque eu tenho que pegar o que aconteceu, né, em conceito de banco de dados, eu tenho que dar um not-in do que aconteceu para trazer o que não aconteceu, e dependendo do que eu for analisar, eu tenho que fazer um merge ainda sobre esses dois para comparar o resultado. Isso daí, às vezes, eu posso gastar mais de um dia para fazer. Ter que envolver mais de uma pessoa para me dar essa informação, ou mais de uma fonte de dados, e mesmo assim a confidencialidade pode ficar baixa. Aqui no clique, gente, novamente, até por isso eu acho que tem esse nome, né? Clique. Eu dou um clique e eu tenho a resposta na tela somente através dos LEDs. Eu já sei o que não aconteceu. Então, se eu preciso fazer uma campanha para o meu próximo trimestre, por exemplo, 2018 foi meu último ano de dados, né? Mas se eu vou fazer uma campanha para 2019, por exemplo, nessas cidades que eu selecionei aleatoriamente aqui com A e G, né? Começando com tendo A e G junto, eu já sei que os fornecedores que eu vou ter que explorar mais, a categoria que eu vou ter que explorar mais, as modalidades, eu já sei tudo, porque eu já sei o que não aconteceu, ok? E se eu volto aqui para a minha tela de visualização, mantendo aqueles filtros que eu fiz, eu coloquei alguns indicadores aqui, ó. Os indicadores em azul me mostram o que aconteceu. Né? Então, por exemplo, eu tive 22 corridas nessas cidades em 2018. Deixa eu selecionar menos coisa aqui. Eu vou selecionar só 2018. Vou tirar as cidades para poder comparar com o que não aconteceu. Então, o que aconteceu em 2018? Quantas corridas eu tive? Quais foram de táxi? Quais foram de carro particular? Ao lado, o que não aconteceu em 2018? Quantas corridas eu tive? Quais foram de táxi? Quais foram de carro particular? E ao lado, à direita, a minha seleção total, que independente do que aconteceu ou não, eu consigo manter todos os indicadores na tela. E a mesma coisa em gráficos também aqui, mostrando análise temporal e análise por faixa horária. Tudo isso, gente, não é duplicado na memória. Tudo isso é feito através de criação de métrica mestre dentro do clique. São fórmulas simples, né, ou usando o conceito de VBA ou de 7 análises, e eu consigo construir isso e o dado já está na memória, e a cada clique novo que eu faço, ele me dá o resultado sobre o que aconteceu e o que não aconteceu sobre cada indicador e também me mostrando o totalizador. Isso daqui é muito poderoso, né? Como diria um amigo meu, isso daqui é fantástico. Isso aqui é muito interessante de se utilizar. Legal, gente? Deu para entender aí o conceito, né? Vamos continuar então nossa análise. Está acabando aqui. Eu vou abrir mais para perguntas e respostas. Isso daqui também é um recurso da versão de novembro, né, do Extension Bundle, que a Click vai homologando aos poucos as extensões, que é uma coisa que fazia falta, né? Então, por exemplo, escolha o gráfico. Eu escolho aqui qual que é o indicador que eu quero ver, e aí no mesmo espaço da tela, ó, por exemplo, agora eu estou vendo por faixa horária, agora eu quero ver por colaborador, agora eu quero ver por modalidade. Então, no mesmo espaço de tela, ele me mostra o gráfico, em vez de fazer uma sobreposição, eu vou escolhendo o gráfico que eu quero ver e ele vai me mostrando isso. Dá para criar painéis bem arrojados com esse tipo de visualização, tá? Isso aqui é bastante simples também de ser construído. Eu já vou abrir para perguntas e respostas, a gente está se aproximando do fim. Só destacando aqui outros recursos do ClickSense, como por exemplo a busca, né? Eu tenho um conceito de busca avançada aqui, ó, no canto superior esquerdo, eu chamo a pesquisa e aí eu posso começar a digitar. Ó. Por exemplo, eu vou digitar MA, ele foi na minha base de dados inteira, fez um rastreamento, né? A primeira vez ele demora mais que ele indexa, agora já está indexado, ele já me traz tudo que ele achou. Ó. Você quer o FMA, você quer o user que tem o MA no meio, você quer
Vou escolher maio, por exemplo, que representa o mês de maio na minha base, né? Eu quero maio e quero, por exemplo, alguma coisa que tenha UB, ó. Eu falo, ó, você quer Uber, Uber Black, Uberlândia? O que você quer? Eu falo, ó, eu quero Uber. Então eu fiz uma busca combinada, ó, Mai mais Uber. E ele está me trazendo aqui, ó, as principais ocorrências sobre essa busca, algo como usar o Google, né? Ele me traz primeiro as mais relevantes. Então ele achou o mês de maio o fornecedor Uber. Só que ele achou outras talvez não tão relevantes. Eu posso dar aqui, ó, mostrar mais. E ele vai me mostrar pesquisas menos relevantes em relação à busca que eu fiz. Vamos supor que eu queira maio Uber, tá? Fiz a minha seleção está feita lá em cima, tá? Estou usando somente esses dois campos. Posso vir aqui no meu dashboard, que é o meu painel mais rico, né? Para visualizar essas seleções de maio e Uber que eu fiz a partir de uma busca. Então eu fiz Google nos meus dados. Também posso salvar essa seleção, né? Posso criar um marcador, ó. Vou criar um marcador aqui, posso dar um nome para ele, né? Por exemplo, vou colocar Uber barra maio, né? E vou salvar esse marcador. Então, a qualquer momento, se eu limpar meus filtros aqui, ao invés de pesquisar de novo, eu posso simplesmente chamar esse marcador e ele vai reaplicar os filtros para mim e eu tenho novamente a visualização apenas do Uber em maio. E aproveitando esses filtros, ó, se eu quiser mostrar os números de maio, por exemplo, numa reunião, etc., né, eu posso tirar fotografias, ó, snapshots dos meus gráficos, mesma coisa, ó, vou marcar aqui, ó, maio barra Uber, vou salvar essas fotografias, vou escolher aleatoriamente aqui alguns gráficos para fotografar, vou fotografar aqui por período, né, então, e eu tenho um recurso de histórias dentro do Click. A gente começou a nossa análise a partir da história, né? E a gente vai terminar. A gente começou o nosso webinar a partir da história e a gente também vai terminar o nosso webinar aqui a partir da história. Eu posso criar uma história nova, ouvindo uma história existente, adicionar novos slides nessa história. É o que eu vou fazer agora. Eu vou adicionar um slide em branco aqui na história, onde eu apresentei o institucional da empresa, e vou resgatar as fotografias que a gente acabou de tirar. Ó. Repare que ele grava histórico, então se eu tenho uma reunião periódica e quero comparar fotografias entre períodos diferentes, eu simplesmente resgato elas aqui e faço essa busca e reparo essas fotografias. Se eu quiser destacar algum indicador, ó, por exemplo, eu vejo que meus períodos maiores vão entrar em destaque aqui, ó, eu posso destacar também. Apesar de ser uma fotografia, eu posso desbloquear e mexer na imagem conforme eu achar que fica mais interessante a visualização, né? E posso retomar aqui a apresentação, ó, e também vejo os indicadores sobre essa imagem. A partir dessa imagem eu posso voltar para a tela e ele me destaca o objeto que eu fotografei e retoma os filtros que eu fiz no momento que eu fotografei, né? Então eu posso ficar interagindo entre a minha apresentação e a minha aplicação. Sabe aquela história de tirar fotografia do BI para montar um PowerPoint, chega na reunião, surge as perguntas, tem que anotar no caderno para depois mandar por e-mail ou para a próxima reunião? Isso daí não tem mais no ClickSense, desde as primeiras versões, você consegue fazer toda a sua história sobre os dados ou sobre a sua reunião dentro do Click, quantas histórias você quiser, e se as dúvidas surgirem, você consegue respondê-las na hora, porque você tem acesso a todos os dados que já estão carregados ali na memória do Click. Uma vez que sanou aquelas dúvidas, ó, você termina a sua história, volta do ponto que você parou, no slide que você parou, como eu fiz agora, ó, e aqui a gente finaliza a nossa apresentação. Agradeço aí a todos. Antes de acabar por completo, quero mostrar aqui para vocês, ó, a IN tem um canal no YouTube, tá? Inteligência de Negócios. Pode pesquisar lá, tem bastante vídeo. Então, como eu comentei durante esse webinar, tem vídeos orientando desde o início da construção de um painel. Cada novidade que sai do produto, ó, a gente posta também vídeo mostrando o que saiu de novidade. Aí tem relatos, né, de empresas privadas e públicas. Tem uma série de vídeos bem interessantes que vocês podem visualizar. A grande maioria são vídeos curtos, né, de aprendizados rápidos e que podem gerar insights para o negócio de vocês ou para construções que vocês querem fazer. Ó, o webinar de N-Print aqui, ó, construção desde o zero de um painel de N-Print. De GeoAnalytics a gente já fez um, mas em breve a gente vai fazer um outro mais avançado. Então tem bastante. Esse webinar que a gente está fazendo agora, ele vai também para o nosso canal, ele é gravado e vai para o nosso canal. Tem bastante conteúdo rico aqui no nosso canal que vocês podem usufruir, tá? Outra coisa que eu quero mostrar é o nosso site, né? O site da Inteligência de Negócios, in1.com.br. No nosso site, qualquer pessoa do mundo que quiser, ó, vem aqui em soluções,
QAP Demo e pode acessar duas tecnologias de uso do ClickSense, tanto via iframe quanto via Embedded, né? O Embedded é mais rico, mais poderoso. O que é isso daqui, gente? É o ClickSense, só que embarcado num site web, né? O conceito de mashup. Alguns devem conhecer, outros não. Então, qualquer um que quiser aí, acessa o IN1, vai em soluções. Ó, eu estou navegando aqui no Click. É a mesma tecnologia que eu apresentei para vocês, o que muda aqui é o tipo de licenciamento, né? Esse é um licenciamento anônimo, né? Então, qualquer pessoa no mundo pode acessar, interagir. Quem quiser demonstrar para os seus clientes, parceiros, ou até para os seus gestores, né? Para ajudar a fomentar o clique dentro da empresa, ó, você pode criar um painel, não precisa se limitar àquela visualização do próprio clique, você pode integrar os gráficos no ambiente web e aqui navegar sobre eles, igual eu estou fazendo aqui. Todos vocês que estiverem assistindo, é só acessar lá, é aberto, não tem autenticação, pode navegar. E também o site da A10, né? Conheça um pouco mais sobre a A10, né? Que o grupo tem crescido. Então são soluções analíticas avançadas. Tem também os blogs, né? E o que a gente pode agregar no negócio de vocês, o quanto que a gente pode ajudar a enriquecer o negócio de vocês aí usando consultoria especializada da A10, que é agnóstica. Apesar de termos parceiros grandes também apoiando a gente, ela é uma empresa baseada em integração analítica agnóstica, tá? Então, retomando aqui o meu obrigado e os meus contatos, eu vou deixar ainda o webinar aberto, quem quiser ficar. Eu vou tentar responder mais algumas perguntas aqui os próximos 5 minutos e vou deixar essa tela com o meu contato para quem quiser me enviar alguma coisa específica, tá? Eu respondo assim que possível. Obrigado a todos, uma boa sexta-feira. Obrigado pela participação massiva mais uma vez. Fico feliz aí e, enfim, bom final de semana para todos. Tem alguma pergunta? Opa, boa pergunta aqui. Quem fez essa pergunta, César, por favor? Não notou? Tem uma pergunta sobre a programação em R, né? Lucas Araújo fez a pergunta sobre programação em R. O R, ele tem que ser instalado, né? Você baixa ele no site do R mesmo, né? r.org, se eu não me engano, você baixa ele. Tem um tutorial para preparação do R. Quem quiser, quem tiver interessado em usar esse tutorial, pode ou me pedir, eu mando por e-mail sem problema nenhum, ou se quiser consultoria também, a gente pode prestar nesse sentido. E tem programas da Click para se comunicar com o R. Ó. Então, só para vocês entenderem, Lucas e os demais que se mantêm aí, ó, o R está instalado e está rodando na minha máquina, tá? E ele tem esses consoles, ó. Então, por exemplo, eu estou com esse console aqui, que é o console que comunica o R com o ClickSense, tá? Então, deixa eu abrir aqui, por exemplo, uma aplicaçãozinha qualquer do R, só para demonstrar isso daqui para vocês, ó. Eu vou abrir aqui uma aplicação. Vou até criar uma pasta nova sobre essa aplicação, ó, e vou chamar lá a nossa extensão de Advanced Analytics, que é a que usa o R, tá? Então isso aqui, essa extensão tem que ser baixada também, ó. Eu jogo ela na tela, legal? Joguei a extensão na tela. Joguei a extensão errada, vamos jogar a extensão certa, né? Joguei Advanced Analytics, ó. Ele me pergunta, ó, qual gráfico de Machine Learning você quer trabalhar nessa visualização. Então, essa extensão já está preparada para trabalhar com diversos gráficos. Lógico que o seu dado ele tem que ser minerado para responder ao algoritmo que você quer usar. Isso tem que ser feito previamente. Né? O que o Click vai te ajudar é que você tenha abertura de filtros para fazer isso. Né? Então, por exemplo, aquele gráfico que eu mostrei, ó, é um gráfico de time series, né? Um gráfico de time series, é um Arima Forecast. Ó. Aí ele me faz o self-service, ele me pede o mínimo para funcionar, uma dimensão e uma medida. Então eu vou falar que eu quero como dimensão, em geral, a análise de forecast é feita por período, né? Então eu quero a data, e medida, ó, eu quero, por exemplo, a soma de passageiros. E aí, nesse momento aqui, Lucas, ó, ele veio até esse console aqui, se comunicou com o R e me deu a resposta. Ó. Vou até deixar o console aberto junto aqui para a gente ver o comportamento dele aqui na minha seleção. Ó. Quando eu fizer um novo filtro sobre o que aconteceu na linha azul, ó, repare aqui o R respondendo para mim esse filtro, ó, e já me projetando a linha vermelha. Legal, Lucas? Então tem uma comunicação com o servidor do R usando os algoritmos, as bibliotecas, né, de algoritmos do R para responder
aquelas análises que vocês viram aqui, que eu mostrei aqui antes de construir esse painel, as opções que eu tenho. Eu tenho uma série de opções, né? Uma série de gráficos que eu posso escolher sobre o R, e é assim que funciona. Tem mais alguma pergunta? A simulação What If, Robson, é calculada a partir do histórico, tá? Basicamente é regra de 3, é multiplicação e divisão só usando variável, né? Então, tanto o ClickView quanto o ClickSense eu tenho variáveis de ambiente que eu posso criar quantas eu quiser, né? Então eu criei ali algumas variáveis e conforme eu deslizo aqueles números que eu também programo de quanto em quanto eles vão crescer, eu multiplico aquilo pelo percentual do número que eu estou deslizando. Então ele olha o histórico do que aconteceu, multiplica pelo número do deslizador e me coloca uma nova barra ali mostrando o valor que aconteceria se eu tivesse conseguido alcançar aquela simulação que eu fiz. E isso é bem interessante porque eu não preciso me comunicar com nenhum ambiente externo. Eu faço isso somente usando objetos nativos do Click e os dados que você carrega para a aplicação, e pode ser feito numa série de situações, né? Para financeiro, por exemplo, se eu quiser mudar um imposto e quiser colocar o percentual com casas decimais, né? Em vez de colocar um deslizador, eu posso colocar um campo aberto, onde o usuário do financeiro vai lá e digita 4,29%. Ele recalcula o que vai acontecer sobre aquele imposto com esse valor. E não salva isso, né? Lembrando sempre, o Click é analítico, né? Ele não salva isso, mas em tempo de tela você tem um resultado para tomada de decisão. Obrigado pela pergunta aí. Só mais uma pergunta, gente, para não estourar o nosso horário das 11. Tem mais alguma aí, César? Rafael perguntou sobre as camadas do GeoAnalytics, se os menus são nativos ou não, né? A resposta é sim. Os menus são nativos, né? O GeoAnalytics, quando você faz a instalação do Click, né? Eles também aparecem aqui como extensões, tá? São extensões carimbadas, né? Então, aqui estão as extensões, ó. A, a primeira que você tem que pôr, né? É o GeoAnalytics Map, né? Que é o que vai mostrar o mapa para você na tela. Tá? Então, essa é a primeira que você tem que pôr. E aí, as outras você vai escolher. Quero, por exemplo, uma área. Quero, por exemplo, um gráfico de linhas. E aí aqui esses objetos de maneira nativa se habilita e desabilita eles, né? Eu não coloquei nenhuma dimensão, ele não vai deixar. Agora, se você estiver usando o gráfico nativo de mapa, que não é esse do GeoAnalytics, que ele é um pouco menos poderoso, mas também bem interessante, é esse daqui, ó, gráfico de mapas. Esse gráfico também te permite adicionar diversas camadas, ok? Só que esse você não habilita e desabilita, né? Eles ficam disponíveis na tela e você vai escolhendo em que momento você quer visualizar qual, tá bom? Obrigado pela pergunta aí também, Rafael. Gente, 11 horas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. O webinar é gravado, em breve vai estar no nosso canal do YouTube. Assistam lá outros vídeos, acessem nosso site, naveguem nas nossas aplicações e qualquer dúvida específica, pela última vez aí, ó, meu e-mail está aí, podem pedir, a gente vai se falando, tá? Um bom dia a todos. Só um comentário aqui para o André. André Costa. O André perguntou sobre os cursos para se tornar especialista, né? O André, só antes de encerrar aqui rapidamente, ó, entra no nosso site, ó, academia.in1, é um bom ponto de partida, tá? A gente tem diversos cursos Clique aqui na academia, então é um bom ponto de partida para você começar. Tem cursos que são de turma fechada, tem cursos que são abertos que acontecem lá na Avenida Paulista em São Paulo, ou também pode ser customizado, enfim, tem uma série de possibilidades aí. Entra em contato aí para fazer, tá bom? Valeu, gente. Estou encerrando aqui. Obrigado. Um abraço.